Olá, pessoal, boa noite, sejam mais uma vez todos bem-vindos aqui. Estamos hoje começando o nosso segundo encontro falando sobre relacionamentos. No primeiro encontro foi muito bacana e a gente falou de um tema que quase ninguém fala. Até muitas pessoas depois vão falar, cara, tá aí algo que eu não tinha pensado, porque a gente sempre está fixado e está pensando naquilo que a gente quer. E pela uma das primeiras vezes que eu vejo alguém falando assim, vamos começar daquilo que a gente não quer no nosso relacionamento, porque muitas pessoas concordaram com isso, né? Quando eu foco somente naquilo que eu quero, eu acabo não olhando para aquilo que eu não quero e de brinde, né? De bônus, veio tudo que eu quero, mas veio todo esse bônus aí das coisas que eu não quero, e coisas que às vezes eu não estou a fim de suportar, coisas que às vezes eu não vou querer para minha vida, para o meu casamento, para o meu relacionamento, enfim. E claro, né, que a nossa despedida triunfal daquela aula também gerou muitos comentários, muitas conversas, foi um tapão na cara mesmo, tem gente que saiu marcado, tem gente que não saiu na rua no outro dia que estava com 5 dedos aqui, ó, estampado, né, na face, e eu nem fiquei para não bater do outro lado, né, que vai que alguém pede outro ainda, né, mas essa parte foi a pergunta final, né, que muitas vezes a gente, além de não pensar naquilo que a gente quer, que não quer, afinal, a gente busca ser o Messias das pessoas, sendo o salvador delas. E, e mulher, acho que tem muito disso, a gente pode ver pelos filmes, né? Ela vê um carinha lá, desengonçado, ela fala, esse dali, ó, vamos pegar aquele ali, vamos dar um jeito nele. E aí o que acaba acontecendo nesses filmes é muito engraçado, porque daí a mulher virando meio ogro, o cara virando meio princesa, e no final, quando o final é feliz, os dois meio que se equalizam, né? E dá bom. Mas geralmente fica ruim pro lado das mulheres, né? Então, por favor, mulheres, evitem ser o Messias, por favor, tá? Tem caso que não dá certo, tá? Ladeira abaixo, deixa rolar, tá? Não pega não. Então, a gente falou disso nesse encontro, e hoje nós vamos falar de um assunto já diferente, decifrando um pouco quais são as linguagens do amor, e, e vamos por esse caminho aí. Do nosso encontro passado, alguém quer comentar assim, o que mais fixou, mesmo às vezes quem assistiu depois, ou alguém teve um insight diferente daqueles que a gente já tinha visto ali no nosso encontro anterior? Ninguém? Tá bom. Só porque eu sempre gosto de ouvir vocês. A gente está aqui, pessoal, com uma nova trend na nossa aula, que é a taça de vinho. Só não serviram a minha ainda. Mas em breve também vou estar aqui com a minha tacinha e acredito que cada vez o conteúdo vai ficar melhor, né? Sem as travas, vai ficar uma maravilha. Então, pessoal, o tema de hoje é para a gente falar um pouco sobre essa questão que motiva muito as discussões do relacionamento. As pessoas às vezes não percebem que cada pessoa tem um tipo diferente de se relacionar, de se comunicar, de interagir com o outro. E tem um cara chamado Chapman, que ele escreveu um livro que se tornou muito famoso, que é As Cinco Linguagens do Amor. Alguém de vocês já viu? E que lembra do que o livro fala? É, As Cinco Linguagens do Amor, né? As pessoas ficam, não, é Cinco Linguagens do Amor, é só isso, né? E o que ele percebeu a partir da pesquisa dele é que pessoas têm modos diferentes de se relacionar. Assim como na vida, né? Tem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas, pessoas que são sinestésicas, pessoas que precisam realmente, né, pegar ali com a mão para sentir. Se vai mostrar alguma coisa no celular, a pessoa tem que pegar teu celular para olhar, senão ela não consegue. Então, são pessoas que têm modos diferentes de agir. E no relacionamento não é diferente. E o que acontece ainda no relacionamento é que, além dessas questões das linguagens do amor, nós temos umas outras coisas também que vão interferir muito, né? Mas a gente vai falar primeiro das linguagens do amor e depois a gente vai para essa outra questão aí. Mas as linguagens do amor nada mais são do que formas que as pessoas encontram para interagir umas com as outras. Então, as palavras de afirmação são a primeira das linguagens, tá? Que nada mais é do que como está quase explícito ali, né, nessa linguagem. As pessoas que gostam de ouvir palavras de afirmação, de encorajamento, de,
de admiração, para que elas se sintam amadas. Então são pessoas que são geralmente muito auditivas, elas precisam desses estímulos, desses elogios, dessas motivações para se sentirem amadas. Então aquela pessoa que vai acordar de manhã vai estar do lado da cama já pronta, né, para escutar o seu bom dia, o seu dia vai ser lindo, bom dia princesa, aquela coisa toda, vai para lá para o mundo e arrasa. Então assim, a gente tem que identificar isso para saber se essa pessoa é assim, tá? Então ela precisa dessas palavras em momentos para se sentir amada. E quando ela não tem, ela acha que não está sendo amada. Já temos um segundo caso, que é o tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é passar qualquer tempo, é passar um tempo específico, um tempo que realmente seja qualitativo, que tenha uma qualidade. Então, não vale eu estar com a pessoa, às vezes na mesa e com o celular na mão, por exemplo. Ou ela conversando comigo e eu com o celular na mão. Ou eu escrevendo, ou tentando trabalhar, ou sei lá, fazendo o almoço, arrumando a casa, dirigindo. Não, aquela pessoa ela necessita que eu sente ali na frente dela, tá? E realmente pare o meu mundo para ela, ok? Eu preciso lá olhar dentro do olho dela, eu preciso demonstrar que aquela história que ela está me contando é importante. E eu não posso nem fingir, tá? Porque elas sabem. Aquela história realmente tem que ser importante. Eu tenho que estar ali totalmente focado naquilo que ela está me contando ou no momento que nós estamos passando junto, né? Porque não é só falar. Às vezes, se eu chamo para um programa e eu percebo que outra pessoa não está muito gostando, não está muito afim, esse tempo meu perde a qualidade e eu também não me sinto amado ou não me sinto amada, tá? E aí tem o terceiro, que são os presentes, que eu acho que todo mundo, em algum grau, né, adora receber um presente também. Então são as pessoas que precisam de ganhar coisas mesmo, né? E não é ganhar coisas caras, mas é você lembrar da pessoa. Então, por exemplo, saiu na rua, viu lá uma flor, trouxe para a pessoa, ela vai gostar disso, tá? Porque não necessariamente a pessoa que tem esse tipo de linguagem do amor, ela está atrelando o presente a um valor financeiro, a um preço, vamos colocar assim. Mas ela atrela ao valor que ela tem de você ter lembrado dela. Isso também é bem bacana, porque são pessoas assim que são até fáceis de presentear, tá? É muito bom a gente fazer essa correlação entre valor e preço, para que daí uns abestados não acham assim, agora a minha linguagem do amor é dar presente, é receber presentes, né? E aí eu quero receber presentes caros. Não, são coisas que têm um valor, geralmente sentimental, afetivo, coisas assim. Até e aí nós temos então a nossa quarta linguagem do amor, que é atos de serviço. O ato de serviço é aquela pessoa que ela não quer receber necessariamente um presente. Ela quer que você faça algo por ela ou que você alivie a carga do dia dela com alguma coisa que você possa fazer. Sabe assim, quando, por exemplo, vamos citar, às vezes o carro aqui está sujo, eu estou sem tempo para mandar lavar, de repente a Ana vem aqui, pega o carro e leva para lavar para mim. Ou até lava o carro, imagina. Eu vou ficar feliz com isso. Por quê? Porque era uma coisa que eu tinha que fazer, uma tarefa que às vezes ia atrapalhar o meu dia, e ela fez. Ou foi buscar o Miguel na escola, ou ela tá vendo que eu tô aqui na live, e quando eu saio, ela fez um lanche para mim, porque sabe que a gente está junto aqui, depois eu ia tomar mais um tempo para poder fazer isso, tá? Então, é também uma linguagem de amor bem bacana, e que também não é a grandeza do gesto. Às vezes, o quanto até mais simples esse gesto for, mas ele for algo assim muito pessoal da pessoa, melhor. Então, é uma linguagem de amor que ela também demanda um certo conhecimento da outra pessoa que lida com esse tipo de pessoa, tá? E por último, a quinta linguagem é o toque físico. O toque físico, não preciso nem dizer muito, né? São aquelas pessoas que não, e as linguagens do amor também, que é interessante que vocês entendam, elas não servem só para o relacionamento. Nós estamos dando uma ênfase aqui para um relacionamento amoroso, mas ela serve também na relação com as pessoas, tá? Então, às vezes é um colega, é um amigo, as pessoas do trabalho. Quando a gente consegue também enxergar qual é a linguagem que essas pessoas se relacionam,
às vezes fica mais tranquilo para a gente se relacionar com elas. E o toque físico, ela precisa disso, tá? O aperto de mão, o abraço, o estar junto, a conexão de estar perto, quando você falar, você tocar na pessoa. Então, ela precisa dessas coisas. Então, assim, as linguagens do amor, ela não tem muita dúvida, até porque o nome é muito autoexplicativo do que cada uma é. O problema é que muitas pessoas, às vezes, quando identificam a linguagem do amor própria, por exemplo, assim, o que vocês acham que vocês são? Emerson, qual você acha que é a sua linguagem do amor? Eu acho que é tempo de qualidade. Tempo de qualidade, Aline? Também. Mas Também? quer fazer um teste, Dom. E A aí, gente... porque era mais pro tempo de qualidade e toque físico, os dois. Os dois, né? Fábio, se você puder falar aí, qual que é a linguagem do amor que você acha que é a sua linguagem? É difícil escolher uma só, assim, né? Vamos escolher assim que mais te brilhe o olho, né? A tempo de qualidade me parece me encaixar melhor, mas o toque físico, a parte do serviço ali, tem vários pontos que acabam refletindo. Então, eu acho que... Mas, a princípio, tempo de qualidade foi isso que você falou? Isso, beleza. Tempo de qualidade. Gido Mustafa, me diz aí, qual que é o seu... Eu pensei que era tempo de qualidade. Eu nem sei se eu acho que eu fiz teste um tempo atrás e era mais predominante mesmo essa questão do tempo de qualidade. Só que hoje, quando você estava explicando ali das linguagens, das palavras de afirmação, eu não sei se pelo momento, assim, sabe? De repente, me veio a sensação de que palavras de afirmação seriam uma linguagem forte, assim, em mim, sabe? Te descreveria melhor nesse momento. Porque eu percebo que eu faço isso com as outras pessoas, de incentivar, de, tipo, ver o lado bom e tentar ficar falando as coisas que são boas. E você também... é ótima nisso. Muito obrigada. E também, daí eu fiquei pensando, nossa, eu realmente gostaria de alguém que de manhã falasse assim, tipo, vai dar tudo certo, sabe? Tipo, então eu acho que hoje, no meu tempo de vida, assim, no momento que eu tô vivendo, acho que palavras de afirmação tá bem forte. Legal. A Aline levantou a mão, pode falar, Aline. Então, Dom, eu fiquei pensando aqui, o jeito que a gente recebe é o mesmo jeito que a gente demonstra? Calma que vamos chegar lá, calma. Beleza. Deixa essa mão levantada aí para mim não esquecer de falar disso. Tá. Juliana, e para você, o que você se identifica aí como a sua linguagem do amor? Atos de serviço. Atos de serviço. Vera, consegue falar qual a sua? Qual que você se identificou? Sim, para mim, eu perdi uma parte porque eu não conseguia entrar no programa aqui. Acho que meu Deus, eu vou te ajudar da próxima vez. Mas enfim, não, mas tudo bem, daí entrou. Mas para mim, com certeza, servir é um ato de amor. Então, eu acho que ser servido nas pequenas coisas e servir, para mim, assim, é determinante. Atos de serviço. Meu marido assim é meio bruto nas palavras, mas eu sei quando ele faz algo para mim. Eu sempre digo para ele, quando ele faz um churrasco e ele coloca uma cebola para assar, eu sei que ele me ama, porque ele não gosta da cebola, mas eu gosto. Olha aí, é bem isso mesmo, né? A Gisele tá ali batendo palminha até. Então, primeiro que temos isso, tá? Não necessariamente vamos ser definidos por uma única linguagem, tá? E lembra que isso aqui é como se fosse uma amostragem. É que nem horóscopo, vamos dizer assim, tá? Ela vai se encaixar, porque são características muito gerais que são colocadas dentro de cada linha, né? Então, se eu falar que eu sou do porquinho da Índia, o porquinho da Índia tem um espírito aventureiro e tudo mais, eu vou me identificar com o porquinho da Índia, né? Então, aqui dentro é uma compilação. Eu também sou palavras de afirmação e geralmente atos de serviço. Tá? Geralmente a gente sempre vai ter, desculpem aí, 2 mais fortes e 3 que vão ser ali satelitais, vão estar em volta das nossas outras linguagens. Significa também que uma vez que eu defini ou fiz um teste em que eu entendi que são palavras de afirmação, para sempre vai ser palavra de afirmação?
Não, tá? Isso representa como se fosse uma fotografia daquele momento. Pode ser que, quando eu fizer esse mesmo teste, dê um outro valor e a minha linguagem principal do amor seja diferente, tá? O único problema desses testes é que as perguntas sempre são as mesmas. E aí a gente também tem isso, né? Então, às vezes, quando eu faço o teste, eu posso ir puxando para aquilo que eu quero, ou assim, a nossa cabeça, enfim, tem vários subterfúgios para manipular esses testes, tá? Então, por isso que a primeira vez que a gente faz, ele acaba sendo mais assertivo, porque as perguntas eu estou respondendo da primeira vez. Então, acaba que fica um pouco mais certo isso. Vocês acham que há diferenças nas linguagens do amor para homens e mulheres? E se sim, quais? Um tempinho para vocês pensarem. E eu acho que não tem diferença alguma. Não? Não. Mas vocês acham que tem alguma que é mais predominante para os homens e uma mais predominante para as mulheres? Eu acho Eu que é já... natural. Desculpa, Aline. Não, eu que te atravessei, pode falar. Não, eu ia dizer que o ato de serviço eu vejo mais as mulheres. Uhum. Ato As de serviço. mulheres. Isso, E nas os mulheres. homens, você sabe qual você escolheria uma assim que seria mais predominante? Eu acho palavras de afirmação. Ah, legal. Aline, quer continuar? Na verdade, assim, eu acho que por uma questão cultural, talvez os homens, eu não sei, eu não... Uhum. Mulheres tendem mais a fazer essas coisas, tipo, servir um café, ou fazer Sim, alguma uhum. os atos de serviço, assim, como uma forma de demonstrar, mas eu não sei, talvez não porque ela sente isso, mas porque... Entendi. Condicionada a isso. Eu acho. Uhum. Gi tinha erguido a mão ali que eu vi. O que você acha, Gi? Então, eu ia falar que eu acho Uhum. que, que atos de serviço parece para mim. Eu acho que realmente homem predominaria ali palavras de afirmação. Uhum. Eu também penso que eles valorizam muito o ato de serviço, porque ele é mais da personalidade dele, seja resolver as coisas, fazer, entende? Certo. Por essa característica masculina do executar, do fazer, Sim. a expressão que ele identifica, que ele lida melhor, que ele consegue reconhecer melhor, demonstração de afeto por isso, por ato de serviço. Legal. E mulher... Fábio, Hã? pode falar? Não, pode continuar. E daí, mulher, sei lá, eu acharia que a gente, o nosso feminino, assim, talvez Uhum. também fosse a questão de tempo de qualidade, talvez. Tempo de qualidade. Eu não sei, eu Uhum. acho que a gente precisa de tudo, a gente é carente, Sim, mas se a gente fosse reconhece tudo. escolher, né, a mais Eu, predominante seria essa. mas presente também é uma coisa que, Sim. bom, das mulheres que eu convivo, Uhum. né, parece ser uma coisa mais presente, assim. Sim, entendi. Alguém mais quer dar sua opinião? Fábio, Ju, Vera? Tranquilos? Então tá, existe sim, né, uma predominância para os homens em que a linguagem do amor principal seja palavras de afirmação, tá? Até de todas as vezes que eu conduzi testes assim em turmas maiores e a gente pôde aí fazer um tabulamento das informações, disparadamente os homens têm mesmo essa questão que a palavra de afirmação é a linguagem principal e geralmente depois acompanhado por atos de serviço. Como eu falei, né? As pessoas que vão nos ajudando durante o dia, elas acabam recebendo a nossa atenção, a nossa gratidão e, em consequência, o nosso respeito, então, o nosso amor. E tem essa questão também bem importante, né? É da onde nasce o amor. E geralmente para as mulheres, como vocês bem pontuaram ali, depois a gente vai ter tempo de qualidade. E aí depois seguido pelos atos também de serviço. E isso vem até mesmo pela nossa Constituição como raça, como espécie. Lá, se a gente lembrar das épocas em que éramos caçadores e coletores,
Os homens precisavam dessa palavra de afirmação quando já saíam da caverna, né? Tipo, vai que hoje você vai conseguir. Hoje a caça é sua, né? A gente espera você aqui. E, em consequência disso, a mulher tinha de volta um ato de serviço, que é, ó, eu voltei e a caça está aqui. E aí depois também um ato de serviço dela preparar. O homem chegava de volta lá para o seu lar e tinham várias coisas que ela acabou fazendo para ele enquanto ele estava fora. Então, muito dessas linguagens, elas vêm ainda lá dessa nossa origem de caçador e coletor, em que realmente a gente precisa disso. E pasmem, tá? Isso, como a gente tem provado aqui, até mesmo através da opinião de vocês, está presente na nossa vida até hoje. Geralmente, quando o cara sai do trabalho, onde que ele passa? Passa no mercado. Ele já liga para a esposa. O que que precisa? Ah, precisa de carne, pão, leite, não sei o quê. E ele chega com a caça em casa. É assim ainda, tá? Claro, de um modo geral, né? As famílias mudaram muito nos últimos anos, mas de um modo geral, eu me pego, às vezes, quando eu volto da trilha, por exemplo, de carro, eu entro na cidade e já mando uma mensagem para ela quando ela não vai comigo: "Ei, amor, precisa que eu passe no mercado para pegar alguma coisa?" É quase que instintivo. Se eu não fizer isso, parece que eu não estou indo para casa. Ou que se eu chegar em casa vai ter algum problema, porque eu não perguntei, né? Então isso demonstra quanto que ainda a gente tem essa questão instintiva. E a mulher, ela sempre está ali, né? Dando um tempo, ela precisa de um tempo de qualidade. Já que você ficou fora tanto tempo, né? Lá na sua casa, passando com os outros homens, jogando futebol, opa, não, caçando. Agora que você está aqui dentro de casa, então eu preciso que realmente você esteja aqui. Porque afinal, enquanto você esteve fora, aconteceram N coisas. Teve o final da novela. Você não sabe o que aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso. Deu BO aquela história que eu falei da maçã. E por aí a gente vai com uma série de histórias, né? Então, assim, mais ou menos é a constituição do que a gente tem sobre linguagens do amor para os homens e para as mulheres. E daí alguém vai falar assim: ah, mas eu fiz meu teste e deu que é toque físico, né, para a mulher. Pode dar. Ninguém está dizendo que não. Está dizendo que envia, né, de regra geral, é o que acontece. Para os homens, então, vai ser palavras de afirmação, atos de serviço e toque físico. Toque físico também é algo muito forte para os homens. Não preciso nem explicar o porquê, né? O homem chegou com a caça, ele recebeu ali, comeram junto e depois ele vai querer toque físico, sim, né? E tá tudo certo. E as mulheres vão querer tempo de qualidade, atos de serviço. Então, como a gente disse aqui, tudo dentro do normal. E a Eline fez uma pergunta que é interessante, que é o seguinte: beleza, eu descobri que a minha linguagem do amor é palavra de afirmação. Aí eu estou me relacionando com alguém, mas eu fico falando palavra de afirmação para essa pessoa e parece que ela não gosta. Por que que será? O que que vocês acham que pode ser? Outra pessoa, né? Porque ela é uma outra caixinha, né? E um dos erros que muitas pessoas cometem é quererem demonstrar o amor para outra pessoa da maneira que gostariam que demonstrasse o amor para ela. E aqui a gente caiu outra caixinha. Fala, João. Caiu outra caixinha, né? Outra mascarazinha. Porque isso é muito frequente, tá? As pessoas acabam querendo demonstrar o seu amor da maneira que querem receber esse amor. E aí, a gente pode ter dois problemas. Um é da outra pessoa não receber nunca o seu amor e não entender no começo, e, e o outro é de ela nunca se sentir correspondida. Então é por isso que é necessário, como eu falei, que a gente entenda qual é a linguagem também do amor das pessoas que nos rodeiam, principalmente dentro de um relacionamento, que a gente está falando de um relacionamento amoroso. Porque às vezes eu tô lá dando minhas palavras, eu como mulher, por exemplo, tô lá sempre solícita a dar um tempo de qualidade, querer ficar junto assistindo uma TVzinha lá, ir jantar fora, mas assim, não dei uma palavra de afirmação pro cara, do tipo assim, cara, que legal, né? Você foi lá e arrumou a tomada que estava estragada. Nossa, que legal no trabalho, foi assim, assim, assim.
Eu vi que você está se esforçando sobre isso, isso e isso. Então, aí, mas eu tô aqui dando tempo para ele, eu chego e a comida tá, eu faço um lanche, ao meu ver tá tudo certo, mas faltou só uma coisa. Você fechar com chave de ouro e falar assim, cara, você é o cara. O Emerson tá aí, sabe, né? A gente é homem, a gente precisa disso mesmo, né, Emerson? A gente quer que sair de casa e a Ana, às vezes, quando não vai comigo, ela fala, viu, boa trilha, vai lá e destrói. Cara, eu saio daqui felizaço e vou pra lá. Quando ela não fala, eu já fico assim, "Ei, o que aconteceu e tal, né? Acho que hoje em dia vai Vai ser lá, mais ou menos, vai né? lá, meu herói, arrasa. Exatamente, a gente quer sair daqui como se fosse o caçador, o grande herói e o conquistador de todos os mares, de todos os mundos conhecidos e não conhecidos ainda, tá? E pode parecer uma bobeira, mas você vê, tá eu e o Emerson aqui de amostragem, 100% dos homens funcionou, né, Emerson? Então é bom estar o Emerson aqui também junto com a gente. E as mulheres é o tempo de serviço. Por isso que dá tanto tempo com a história, dá tanto treta com a história do futebol, com a história dos amigos, né? Ainda é meio que uma herança primitiva de os homens estarem em bando, sempre se ajudando, cooperando, então eles às vezes gostam de ter esse momento. E isso hoje seria o futebol, seria, sei lá, ir no bar, coisas desse tipo assim, tá? Mas isso tende a acabar com a maturidade, tá? Também. Chega um momento que daí o menino deixa de ser menino, ele passa a ser homem, e ele quer ficar lá na caverna dele junto com a família dele. Então, esse também é um bom sinal de maturidade. Mas daí ele não entende que aquela mulher ela precisa de um tempo de qualidade. E não interessa se ela não entregou um tempo de qualidade para você. Tem esse detalhe. Você entregar um tempo de qualidade para essa pessoa, tá? E você fala assim, poxa, mas parece uma vida meio complicada, né? Porque eu tenho que ficar meio que fazendo as coisas para o outro, né? Você entrou num relacionamento. Quando você quer fazer uma coisa só para você, você não entra. É que nem jogar bets. Depois que você entrou no jogo, você vai até o final, sem licença para dois, tá? E aí você vai jogando até chegar no momento que o jogo deu, tá bom? Mas assim, não quer ter que se esforçar por uma outra pessoa, fica fora de um relacionamento. Porque relacionamento também é trabalho, também é dedicação, né? Então, essa pergunta da Aline foi boa por causa disso. Porque muitas vezes a gente quer dar para o outro aquilo que a gente quer receber. Faz sentido para vocês? Alguém quer comentar alguma coisa aí? O que vocês acham? Eu acho que é natural que seja assim, sabe? Enquanto a gente não tem consciência, é natural que a gente faça para o outro aquilo que a gente entende como bom, como bem, assim, né? Então, eu acho que é meio instintivo. Se eu quero eu quero receber presente, eu dou presente. Se eu quero receber elogio, eu dou elogio. Só que, claro, a qualidade dos nossos relacionamentos interpessoais, não necessariamente amorosos, mas aqui a gente está falando amoroso, a qualidade dos relacionamentos, ela está diretamente ligada à nossa consciência e à nossa Exato. capacidade de se adaptar para entregar o melhor para o outro mesmo, né? Perfeito, é isso mesmo. Parabéns. Muito bem colocado. A Aline queria falar também? Tem duas colocações, na verdade. Um exemplo, assim, vamos começar. Eu tive um relacionamento. Vai lá. Um relacionamento em que era muito claro que a linguagem de amor da pessoa era dar presentes. Sim. E pra mim, assim, tipo. Não é nada. Assim, insignificante. E assim, aí a pessoa chegava em casa mexendo no celular só, tipo, não conversava comigo. Então, aí eu sentia, ficava mal, assim, com isso. Mas eu comecei a perceber que, o jeito dele demonstrar amor por mim é me dando presentes. Ele fazia assim, fazia isso com todo mundo. Então, o jeito dele é. E eu comecei a tentar me adaptar a isso. Tipo, ele tá do jeito dele e tal. E no fim, acabou que não deu certo por N motivos, mas essa era uma coisa que faltava. Mas eu tenho a impressão, eu falei que o meu eu acredito que seja, né, tempo de qualidade e toque físico. Mas o jeito que eu demonstro é com atos de serviço. Então, tipo, eu faço tudo pela pessoa. Então, às vezes eu acho que é isso, por isso que eu perguntei, é diferente o jeito que eu gosto de receber e o jeito que eu entrego? É que assim, você pode dar a sorte de estar se relacionando com alguém que o ato de serviço é importante,
Ou pode acontecer exatamente como aconteceu com você, né? Talvez lá o menino fosse palavras de afirmação e toque físico. Mas ele achava que o mundo poderia ser conquistado com os presentes. E ele fazia isso para todo mundo. E aí, talvez, não contigo, mas com alguma outra pessoa, ou até com colegas, lembrando que a gente está falando do relacionamento interpessoal, isso funcionou muito bem. Só que aí a gente coloca todo mundo numa caixinha, né? E daí a gente acaba, então, acaba sendo uma peneira, né? Vai chegar uma hora que alguém fica ali. Mas às vezes eu corro o risco de perder alguém muito especial, porque eu não entendi direito como aquela pessoa se relaciona com o mundo através, né, através da linguagem dela. Então, por isso que seria importante ter esse cuidado, sabe? Ah, Gisele, quer falar? Então, eu levantei a mão de novo. Hoje eu tô com o falador ligado. Pode levantar, Aline, também. O que eu ia falar, assim, Aline, eu ia falar pra Aline, na verdade. Aham, Às vezes, ela falou que ela faz tudo por todo mundo. Daí, eu acho uhum, que valeria a pena também pensar que muitas vezes a gente faz tudo para todo mundo querendo agradar. Então, a gente uhum, faz o fato de fazer tudo para todo mundo, não necessariamente seja a nossa linguagem de amor, né? a que a gente reconhece como linguagem de amor, se reconhece amada quando recebe e faz para demonstrar amor. Então, eu acho que às vezes é uma necessidade de agradar que pode estar na gente, sabe? Então, eu faço tudo para todo mundo porque eu quero ser agradável, porque eu quero ser reconhecida, porque eu quero ser inserida, porque eu quero ser qualquer coisa, Uhum. mas não necessariamente é a linguagem de amor, sabe? Assim Talvez como o seja menino outro. fazia com o ato de presentes, né? Ele, assim, então, eu acho que todo mundo gosta disso, então vamos apostar aqui que é coisa certa, mas nem sempre é, né? Quer falar mais alguma coisa, Gisele? Não, mas só não Perdemos. consegui abaixar a mão. Ah, tá. Quer falar, Aline? Não, acho que o que a gente falou faz sentido. É, E aí bate legal. com a chicotada do final da live passada. E aí também entra nisso, né? Às vezes, é assim, ó. Muitas vezes quando nós estamos buscando conhecimento, nós buscamos o conhecimento para a gente evoluir, e muitas vezes a gente está buscando autoconhecimento para chamar a atenção do outro. Tem isso também, tá? Ou para aprender a manipular a atenção do outro. Por que será que você pega um serial killer, um exemplo muito, assim, extremo? As pessoas se apaixonam rapidamente por essa pessoa, né? Elas, assim, é fácil. Por quê? Porque como ela não tem as travas éticas e morais que a gente tem, ela pega todo aquele conhecimento e vrá, ela tira a pessoa do mundo dela. Então a gente também tem um pouco disso, tá? Não chega a ser doentio, porque todo mundo quer no final do dia ser amado. Todo mundo quer ser notado, porque a nossa principal vontade como ser que está aqui é que as pessoas sintam a nossa falta, principalmente quando a gente partir daqui de verdade. Porque se vocês pensarem que vocês possam talvez ver lá o velório de vocês, se não tiver ninguém, não dói muito? Mas se pensar que teve lá 5.000 pessoas e saiu no jornal, e teve carreata, e o corpo de bombeiro pegou, levou até... Vocês não se sentem um pouco felizes? Tipo, nossa, foi... Não, aí eu vou feliz, porque vai ser massa, né? Você vê, o ser humano ele quer isso. E eu até acredito que a medida de sucesso de um ser humano na Terra é a quantidade de lembrança e memória que as pessoas têm dele depois que ele morre. Para mim, sucesso é isso. Mas essa é a minha medida, tá dizendo? Estou dizendo que é uma medida oficial. Dizendo que é a minha medida. Entende? Então, para mim, funciona assim. Mas aí a gente veio para uma outra pergunta. A gente falou sobre o que eu não quero, sobre o que eu quero, como me relacionar, quais são as linguagens, né? Então, eu entendi que homens pensam diferentes de mulher,
mulher vai pensar diferente de homem, que nem sempre a maneira com que eu gostaria de ser tratada hoje vai ser a maneira que eu gostaria de ser tratada amanhã. Mas a pergunta é, de onde vem o amor, então? Como que o amor é cultivado? Como que eu decifro aonde que essa semente foi plantada dentro de mim que fez com que florescesse um sentimento maior? O que vocês acham? Quem tem aí um mapinha de onde o amor nasce? Vamos muito profundo aqui na escavação? Eu de novo. Vai lá. Eu acho que o amor é construído e, tipo, a primeira coisa eu acho que é a admiração. Você admirar. Admiração. E aí, acho que isso... Eu não sei, eu acho que eu eu sempre tive essa impressão que, não tem como existir um amor da minha vida só. Tipo, Sim. existe uma alma gêmea que tá exatamente na cidade que eu tô e a gente Sim. vai se encontrar. Para mim parece uma coisa muito Destino agindo de novo, né? Parece que ia ser muita coincidência o amor da minha vida, que é a única pessoa que ia ser na vida, no mundo inteiro, tá exatamente na mesma cidade que eu e encontrar comigo. Então eu acho que, tipo, é uma coisa que é construída mesmo, assim, eu decidi, eu optei por isso. Eu acho que é uma visão menos romântica, assim, da vida, mas eu percebo dessa forma. Legal. E mais, pessoal? Eu também concordo com a Aline, essa questão que é uma decisão. Eu acho que você faz Você encontra alguém e algumas coisas são compatíveis ali, e você fala, não, eu acho que é você mesmo, vamos então construir. E eu acho que é assim que funciona. Ótimo. E o que mais, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vou prosseguir aqui. Pessoal, o amor, e a gente tem até um podcast da NCS falando só sobre isso, ele vem do desejo. E a gente deseja aquilo que a gente não tem. E desde que a gente nasce, o que a gente não tem é uma parceira. Porque a primeira parceira que nós tivemos nos foi tirada, que é a nossa mãe, nosso pai. E depois as meninas vão ter o pai. E delas também percebem, assim como os meninos, que não são delas. E as mães não são deles. É o clássico complexo de Édipo que a gente ouve falar na psicanálise e que se resolve até os 8, 9 anos, né, com a menina indo mais para o lado do pai nessa idade e os meninos indo mais para o lado da mãe, desculpa, ao contrário, né, as meninas indo mais para o lado da mãe e os meninos indo mais para o lado do seu pai, porque ambos entenderam que aquilo não é possível, né, o pai é o pai, a mãe é a mãe. As meninas falam muito que vão casar com o pai nessa época, os meninos, ninguém pode chegar perto da mãe deles, nem o pai, porque senão vira, às vezes, né, no que é aquilo. E, então, mais ou menos nessa cidade, tudo se resolve. E uma outra coisa também é colocada nessa na cabeça. Eu preciso agora buscar a minha mulher, os meninos, e as meninas eu preciso buscar o meu homem, o meu marido. Então, começa-se daí, então, um pequeno período de latência, que esse sentimento fica ali um pouco adormecido, e aí vem ali a pré-adolescência, a adolescência, esse instinto é de novo colocado, mas assim, 1000% a mais do que estava antes, né? E aí as pessoas começam então a ter esse interesse em outras pessoas, não só nela. A adolescência é assim, essa fase que a pessoa olha muito para dentro, porque ela quer se afastar do vínculo familiar, porque ela sabe que ali ela não pode estar com ninguém. Olha como que, de certo modo, a nossa psique é sábia, né? É por isso que o adolescente é pé no saco, às vezes, porque ele precisa sair do núcleo familiar principal dele e procurar outras pessoas. Por quê? Porque está na hora de procurar o seu parceiro. Se fosse talvez tribos lá, ele podia uma outra tribo, fugia, sei lá. Aquela confusão toda que a gente vê sempre nas histórias. E aí, eu estou passando e tem coisas que eu desejo. E eu olho, às vezes, uma outra pessoa e, às vezes, sem nenhuma palavra, eu olho para aquele ser ali e ela é aquilo que me falta. Eu passo a desejá-la e eu quero estar com ela. Ótimo se também do outro lado acontece, é correspondido. Péssimo para um dos lados se isso não acontece, né? Porque aí também é um momento de muitos traumas, muitas dores, né?
muitas coisas que vão ser levadas, às vezes, carregadas para a vida toda. Então, se tem uma fase que eu não tenho saudades, é a tal da adolescência. Ô, fasezinha terrível. Todo dia era uma montanha-russa, todo dia acontecia algo que parece que ia mudar o mundo, e eu olho para trás hoje e falo, rapaz, não foi nada, né? Então, assim, se eu tivesse que voltar no tempo, eu ia falar, mas pode ser um pouquinho depois da adolescência ali, porque aquela fase ali, cara, é complicada, né? Então, a gente vai procurando aquilo que nos falta. E só que no primeiro momento é bem aquela coisa que nós já comentamos da paixão, né? Eu acho aquilo forte, assim, extremamente violento, visceral, né? Passional. E aí depois essas coisas, essa energia vai baixando e alguma coisa tem que ser colocada no lugar dela. Porque se tem uma coisa que o ser humano adora, é descartar aquilo que ele acabou de ter, que ele desejava. Não é assim com todos vocês? Quero muito, muito, muito uma coisa. Eu compro aquela coisa. Daí, se for às vezes alguma coisa, nas primeiras vezes você nem usa, né? Ah, não vou nem usar essa roupa aqui, ó. Essa roupa aqui é só para sair. Passou 2 meses, tá lá, deu um frio, você tá usando a roupa para dormir, às vezes, né? Eu já vi isso com bota de trilha, tá? O cara fez a viagem, a bota dele tava lá no bagageiro da van. Na primeira parada, ele falou assim: abre lá para mim, a hora que foi ver por quê. Não, eu comprei a bota nova, eu não queria que ela amassasse. E o cara viajou com a bota no colo, né? Então, por quê? Porque era algo que ele tinha acabado de receber. E aí aquilo é muito importante. Mas quando essa fase da paixão passa, ela tem que ser substituída por isso que ele me comentou, que é da admiração. Eu começo a admirar coisas naquela pessoa para substituir toda aquela carga, né, emotiva que eu tinha, que era aquele primeiro contato que eu não conseguia explicar. E é ali, na parte de admiração, que eu vou realmente validar se aquele meu primeiro desejo instintivo, ele estava correto ou não. Porque se eu não encontro nada que eu admiro naquela pessoa, essa paixão já acabou e eu tendo a simplesmente querer ir embora. E ela vai ter essa fase aí dos seus 6, 9 meses, tá? Seria como uma espécie de vaga temporária no meu coração ali para ver se vai dar certo ou não, tá? E aí tem algumas pessoas que têm uma facilidade de ir e deixar partir, e outras que, por carência, mesmo às vezes não encontrando essa validação da admiração, falam, poxa, mas já está aqui, né? Vamos continuar com essa história aí. E aí pode ser que dê certo mais à frente, mas tende a não ser muito legal. Mas, principalmente, o amor vem de uma palavra que a gente quase não escuta quando fala sobre o amor, que é respeito. E nisso tem uma história de um psicólogo, é Fábio, agora eu não lembro a história, o sobrenome dele, mas talvez eu contando a história deles, vocês vão identificar ele até pela palestra que ele deu. Ele fala sobre a mãe dele, que quando ele era adolescente, ele estava aprontando muito, e a mãe dele chegou, brigou com ele, acho que deu um tapa na cara dele, e ele falou assim, eu não te amo mais. E ela falou assim, mas eu nunca precisei que você me amasse. Eu nem quero que você me ame, eu preciso do seu respeito, porque eu mesmo não amo você agora, porque eu não tenho respeito por ti. A partir do momento que eu perceber que você me respeita, a consequência desse sentimento de eu me sentir respeitado vai se transformar no amor que eu vou ter por você e você por mim. Porque não adianta nada você me amar se você não me respeita. Eu achei essa história de uma profundidade muito bonita e interessante. Porque muitas vezes no instinto de ser amado a todo e qualquer custo, a gente passa por cima desse sentimento que é muito importante e que é a base do amor, que é o respeito. Aí eu tenho aquela paixão, aquela coisa passional, a ponto de, às vezes, até mesmo agredir outra pessoa, de não respeitá-la, porque é um desejo doentio, que eu não soube lidar muito bem e transmutei na forma daquele objeto de desejo. A pessoa deixa até de existir mesmo para se transformar somente no objeto do meu desejo. E aí vocês vão entender todas as patologias que a gente vai ter sobre isso. É o que a gente tem no nosso Bebê Rena lá na série. Quem puder e não assistiu, assista depois, que é basicamente isso, né?
eu pulo todas as fases de respeito, de bem-estar, de preocupação e pulo somente para eu tenho que ter o meu desejo satisfeito. Eu tenho que ter essa tara satisfeita por aquela pessoa. Essa pessoa não pode ser de mais ninguém, ela não pode falar com mais ninguém. Ou seja, a base do amor, o que faz o amor realmente transmutar para algo maior, sempre vai ser o respeito. Então, se você de repente olha para uma pessoa e percebe que você não está sendo respeitado, ou que você tem atos ou palavras que não demonstram que você respeita aquela pessoa, está aí um bom sinal para dar um ponto final nessa relação de vocês. E isso até mesmo no trabalho também, né? Com os colegas, com os amigos. Principalmente porque a gente tem que ter pessoas do nosso lado e falariam o nosso nome, né? Caso surgisse uma oportunidade, caso surgisse algo legal e aquilo pudesse ser entregue para a gente. Porque se a pessoa não cita seu nome, significa que você não tem o respeito dela, você não é prioridade para ela. Será que vale a pena investir tempo, paciência e vida em algo assim? Lembrando que tempo é o nosso bem principal, né? Até o dinheiro que a gente recebe em troca do tempo que a gente dispensa às outras pessoas ou alguma tarefa. Se para perceber que no seu relacionamento é a única pessoa que geralmente, né, você demanda um tempo para não receber nada em troca, a não ser afeto e o tempo dessa pessoa também. Que esse tempo ele não pode ser recolocado, que esse afeto não pode ser nem mesmo depois cobrado, que você está ali porque você quer, que você poderia estar fazendo N coisas, e principalmente também porque você não precisa daquela pessoa, mas você quer estar do lado daquela pessoa. Eu acho que quando você chega nessa fase de um relacionamento, é porque realmente você está perto de zerar a vida, como dizem. Você não tem necessidades com aquela pessoa, você simplesmente olha, admira e respeita aquela pessoa, a ponto de, mesmo podendo ser livre para ir embora, você optar por ficar do lado dela. Entendendo que talvez vai ter um dia que ela não vai satisfazer a sua linguagem do amor, que ela não vai te dar uma palavra de afirmação, que ela não vai te dar um tempo de qualidade. Mas quando você olha por que ela está fazendo isso, é porque ela está lutando por você. Ela está lutando por algo maior lá na frente. Ela está lutando por vocês dois e construindo algo junto contigo. Aí vocês vão perceber, a gente vai perceber, que realmente vale a pena. Então, se a gente pudesse decifrar a fórmula do amor, seria essa. Primeiro eu vou desejar aquilo que eu não sei, que eu não conheço. Depois, então, eu vou começar a ter admiração por isso. A partir do momento que eu tenho respeito, um amor genuíno vem, nasce e fica. Faz sentido para vocês? Querem comentar? Comentem. O que vocês acham disso? O silêncio deu aquela travinha das engrenagens hoje? Que fico feliz quando isso acontece também. Vai lá, Aline. De novo. Não, acho que é aí que dá pra gente dizer que quando tem posse, não tem amor, na verdade. É posse, né? Porque tem, é posse. Simplesmente nem vê mais as qualidades da pessoa, que muitas vezes mata o que tem de qualidade, né? Sim. Posse é aquilo, né? Isso, eu sou o dono disso. E aí vai contra aquilo que eu falei. Eu não sou dono disso, isso é livre, pode partir a qualquer momento. Mas ela opta a ficar do meu lado. Então tem total diferença. Alguém mais, e pessoal? Às vezes dá mesmo umas bugadas na cabeça. Não tem problema. Mas era principalmente isso que eu queria deixar para vocês hoje, era isso. Tá? Que nós temos que lembrar de tudo aquilo que nós vimos no nosso primeiro encontro, que foi parece simples, né? Mas quando eu vou atender casais, seja aqui na psicoterapia, na psicoterapia, não, na psicanálise, ou quando as pessoas vêm na trilha conversar comigo e falar dos seus relacionamentos, elas trazem para mim
E quando eu converso com elas, eu percebo que foi aquela coisa impensada, inconsciente. E o amor, embora seja nos pareça sempre uma decisão muito emotiva, ela acaba sendo uma decisão lógica, se a gente quer que aquele amor perpetue-se pelo tempo, tá? Porque às vezes quando eu ajo só com o sangue, e principalmente com os meus desejos instintivos, sexuais, a química não funciona tão bem. Mas ela tem que estar presente, tá? Porque afinal, isso ajuda muito um casal. Um casal que se dê bem, talvez, em todas as outras coisas, mas não tem química, é uma dupla de amigos, tá? Que daí também, talvez a longo prazo não vai dar certo, porque aparece alguém ali na rua com uma química que seja melhor do que a minha com essa pessoa, e, consequentemente, a química acaba ganhando, tá bom? Porque ela é instinto. Instinto, por mais que a gente tente controlar, uma hora ou outra, ele vai, tá? O nosso inconsciente é atemporal e ele não entende a ética. Isso que é o pior. Para ele não tem certo e errado. Para ele tem realizar, tem conseguir. Tá? É ele que nos move nesse sentido. Então, é melhor que quando eu busco uma pessoa para ficar para sempre, ela tenha todas as características. Ou pelo menos que você esteja disposto a esperar que ela desenvolva a característica necessária. Mas também ela não pode ter que adivinhar que isso é importante para você. Que fique bem claro, né? Porque daí eu tenho lá 4 coisas que são importantes, se a pessoa tem 3, aí eu falo, não, mas eu vou esperar que a quarta, ela vai desenvolver. Aí passa 5 anos e eu estou frustrado. Mas eu nunca contei para ela que a única coisa que eu queria que ela fizesse, sei lá, era aprender a fazer um ovo pochê de manhã, porque eu gosto de ovo pochê. Não tem como ela adivinhar, tá bom? Então, ou que ela penteasse o cabelo, dividido no meio e pro lado. Assim, tem gente que acha que é brincadeira, mas tem coisas do relacionamento que é nesse nível, tá? As pessoas esperam realmente que o outro tenha uma bola de cristal e adivinhe aquilo que vai se passar na cabeça dele. Porque, afinal, eu sou tão especial que se Deus sabe aquilo que eu preciso, o mundo também sabe, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, aprendemos bastante sobre relacionamento nos últimos, né, nesses 2 encontros. Fica aqui, então, sempre essas dicas, né? Saibam aquilo que vocês não querem. Entendam aquilo que vocês querem. Verifiquem se outra pessoa tem as características do que você não quer. Se ela tem também aquilo que você quer. Se não está 100% da lista, tem coisas que dá para esperar, tem coisas que eu percebo que essa pessoa vai se esforçar em conseguir, e também, né, o contrário. Como é que eu estou na lista dessa pessoa? Investiguem, entendeu? Pô, a gente está tendo um relacionamento junto, faz um certo tempo. Como é que fica isso para você e para você, tal, tal, tal? Ah, fica bacana e tal, legal. Então, relacionamento é comunicação. E o que eu mais vejo das conversas que eu tenho é que a comunicação, ela é falha num nível assim, quase infantil. São 2 crianças tentando conversar, muitas vezes para ter a mesma coisa, tá? Mas elas não conseguem chegar numa conclusão. E delas estão lá, às vezes há anos procurando um bom relacionamento, há anos tentando e não tendo pessoas legais, e às vezes foi só a falta de comunicação. Sabe quando você fala assim, nossa, encaixava tudo, mas na hora que a gente ia conversar, a gente não dava certo. Isso é muito triste, vocês não acham? Por não saber se comunicar, que é uma das coisas básicas que a gente aprende quando a gente cresce. Eu não consigo ter alguém do meu lado que seja a pessoa importante. Isso daí vai causar, então, a depressão porque os relacionamentos que eu tive não são legais, a ansiedade quando um novo relacionamento chega, a desmotivação em procurar um relacionamento, a falta de esperança, as crenças que não há homem que preste nem mulher que preste nesse mundo, que ninguém quer nada com nada e tudo mais e tal, tal, tal. Eu simplesmente acho que isso não é verdade. É porque as pessoas não estão acostumadas a investir no autoconhecimento do relacionamento como elas estão, por exemplo, para fazer o seu trabalho do dia a dia. Porque se tem alguma coisa que não sabe, vai no YouTube, pesquisa, pega um livro, conversa com outra pessoa. Mas quando é relacionamento, fala, não vou falar dos meus sentimentos.
Porque se eu falo dos sentimentos, parece que eu estou vulnerável, parece que eu sou fraco. Ou imagina se, o que vão falar? E se isso chega para outra pessoa? Então isso a gente tem que deixar. É necessário fazer, né? A gente investir também no nosso autoconhecimento quando se trata de relacionamento. E até pensando nisso, o que a gente vai fazer? Na sexta-feira agora, se tudo se confirmar, a gente vai ter um curso de comunicação não violenta, tá? Esse curso de comunicação não violenta, ele é uma ferramenta que eu acho que a Aline esteve no último, né, Aline? Isso. Acho que só a Aline da sala hoje esteve no último, em que é basicamente um passo a passo de como você faz para se comunicar de forma efetiva e assertiva com as outras pessoas, tá? É um curso que ele não é invenção da minha cabeça, tá? Vem do Rosenberg, que ele atuou, inclusive em cenários de disputas entre nações, no cenário mundial, também em locais de grande taxa de violência, para conseguir diminuir essas taxas, e tudo passava pela comunicação, sempre pela comunicação. Então, a ideia é a gente entender como a comunicação entre duas pessoas que relacionam funcionam, como que ela é feita e como ela deveria ser feita de verdade. Então é algo muito simples, algo muito poderoso, uma ferramenta muito fácil de ser aplicada ao relacionamento, e a gente vai ver isso na sexta-feira, tá bom? Para quem de vocês que estão, né, que assistiu aqui, que participou do nosso grupo aqui dos relacionamentos, o que a gente vai fazer a mais para quem comprar o curso lá? A gente vai ter um outro encontro desse, de 1 hora, como se fosse um hot seat, em que vocês vão poder pegar exemplos práticos da vida de vocês ou do relacionamento de vocês e me perguntar. Além disso, também vocês vão poder fazer perguntas do pessoal que está aqui no grupo de maneira direta para mim através do grupo do WhatsApp, e eu vou tentar buscar ajudar vocês de uma maneira ou outra com aquele problema que é pontual de vocês. Tá ok? Então, é uma forma a mais de eu buscar ajudar vocês com esse tema que parece que é tão complexo às vezes, que é a gente poder se relacionar, tá bom? Então, lá no grupo do WhatsApp, daqui a pouco, eu vou mandar o link para vocês da plataforma do ClearFi, onde o curso vai ficar disponível para que vocês possam, aqueles que queiram participar, e eu recomendo realmente que façam isso, possam participar. Até vou pedir para a Aline, se ela puder, falar como é que foi o curso, porque é legal que ela está aqui, porque daí não sou só eu falando que é bom, né? Porque afinal eu estou vendendo. Mas a Aline está aí, e como é que foi para ti, Aline? Não, foi bem Ajudou? legal, Dom. Ajudou bastante. É uma coisa que acho que a Adri fala bastante, assim, né? Que é uma coisa que a gente tem que ir aplicando, né? Às vezes a gente não consegue dominar as nossas emoções para conseguir aplicar. Mas quando eu apliquei, funcionou muito bem, assim, deu super certo. Consegui resolver alguns conflitos e depois eu saí, nossa, que bom, né? Se eu não tivesse me posicionado dessa maneira, talvez a coisa tivesse desenrolado de outro jeito. Então, eu achei bem legal, aproveito até hoje. E é legal que a gente está falando de relacionamento, mas como eu disse, é um curso que não é só para o relacionamento amoroso, principalmente em questões de trabalho, né? A gente utiliza bastante. E eu não sei se para a Aline é assim, as primeiras vezes que eu lembro que eu utilizei, parece que eu saí com um sentimento assim, nossa, quão adulto parece que eu fui, sabe? Parece assim, eu fui muito maduro, né? Porque a gente consegue sair, né, Aline, da discussão sem aquela carga ruim, e parece que outra pessoa olha para mim e fala, mas o que aconteceu? Não é assim, Aline? Parece meio mágico, né? Exatamente isso. Parece que é bem isso, eu não sou adulta. Como que eu consegui controlar as minhas emoções nesse momento e a gente sai orgulhoso de ter controlado, né? Exato. Sai pleno, né? E sai mais leve, por quê? Porque aquele assunto morreu ali. É mais ou menos como o Emerson comentou na live do açougueiro, né? Que ia tratar ele mal e ele chegou, irmão, você tá bem? Tá tudo certo contigo? Teu dia tá legal? Você desarma, né? Então isso também é uma das coisas que a gente vê lá. Então, pode falar. Eu usei isso numa situação e a pessoa depois falou que também ficou feliz por a coisa ter se desenrolado daquele jeito, que ele admitiu que poderia ter ido para outro caminho.
se a gente não tivesse conversado daquela forma. Então, fiquei bem feliz. Aí, ó, viu? Então, a gente só tem a ganhar com um conhecimento assim. Eu espero que vocês realmente possam aproveitar. Para quem às vezes não puder participar ao vivo, vai ficar depois também gravado, assim como foram esses nossos encontros. E então, venham, participem, vai ser muito legal. A gente troca muito, a gente faz uma aula ali em que vocês também podem conversar, a ideia é ser como hoje. Então, há muita troca, a gente realmente sai do curso quando vocês entenderem ali o método bem certinho. E é legal que é um método, então não é nada subjetivo que eu falo para vocês assim, tenham calma quando forem falar com alguém. Isso não significa nada. O que é ter calma? O que eu faço antes? A pessoa está lá me xingando, ela está nervosa. Como que eu ajo? O que eu vou fazer nesse momento? O que eu vou fazer naquele? Então é isso que a gente vai aprender, tá? E como é um método, como a Aline comentou, talvez na primeira vez você vai sentir dificuldade. Lá pela quinta vai ficando um pouquinho mais tranquilo. Na 10ª você não precisa nem muito pensar. Ali pela 20ª, 25ª, você já está meio que... eu entendi como a coisa funciona. Tá bom? Então eu espero que realmente vocês possam vir. Espero que vocês tenham gostado dos nossos 2 encontros. Realmente eu tenho essa preocupação em que as pessoas melhorem seus relacionamentos. E eu tenho até dito isso, né? Primeiro consigo mesmo, porque não há outro caminho, tá? E depois com o próximo de verdade, para que as pessoas possam ser felizes. E o que me motiva é pensar nisso, né? Que talvez casamentos possam sair daqui, desses casamentos possam ter filhos, e toda essa história bonita. E Vera, pode falar. Só queria fazer 2 colocações que eu fiquei pensativa aqui, né? Primeiro, em relação ao ato de servir, né? Eu não sei se isso, quer dizer, nós somos frutos do nosso meio, frutos da nossa família. Claro, então, sim. Acho que mais ou menos a coisa vai se repetindo. Ou é algo que se vê fazer, né? Que você continua fazendo, ou que não foi feito, né? Então, para mim, eu estava refletindo no que a Gi falou, né? Se quando você faz, por exemplo, um ato de servir, se você está esperando alguma coisa, né? Pelo que eu entendi assim da Gi, né? Mas eu, na minha visão, pelo menos, eu fui ensinada a servir. Eu estava até em Curitiba esses dias, daí minha prima falou assim, quando a gente aposentar, a gente nunca vai parar, porque a gente não foi ensinado a ficar parado. Ficar quieto. Nós somos ensinados a trabalhar, nós somos ensinados a fazer algo. Então, quem foi ensinado desse jeito, eu acredito que nós vamos servir o resto da nossa vida. Exato. E eu acredito, para mim, que o ato de servir é um ato de amor. Eu penso no próximo, mesmo que não seja próximo de mim. Então, é uma coisa que servir é você se doar o teu tempo, doar o que você fez, mesmo que seja assim rápido, né? Uma coisa que para um estranho, não importa. Para mim, servir, porque todo mundo quer, nós somos humanos, então a gente quer fazer parte de um bando, né? E a gente, antes de você fazer parte de um bando, você quer cativar, mas antes de você cativar, você tem que se cativar, né? Exato. Você tem que ir bem com o que você faz. Então, por isso que eu acho que servir é o ato de você estar bem com o que você faz, para que você possa fazer bem para qualquer um, independente de quem seja, né? Então, isso eu estava pensando se vinha, vamos dizer assim, fruto da família, fruto do como você viveu, como você foi criado, talvez seja até uma função de que você faz isso no teu relacionamento, continua propagando isso no teu relacionamento, né? Eu acredito que é um ato de amor, na verdade, servir, né? E outra coisa que eu queria comentar é que em 41 anos de relacionamento com meu marido, né, teve muitas vezes que eu tive a vontade de jogar fora, jogar no lixo, né? E depois você vai lá de volta correndo e cata de volta, né? E então a gente se decepciona, a gente se volta a se encantar, e assim né? Mas, contudo, analisando as pessoas, sejam novas, crianças ou idosos, não importa, a gente precisa ser amado, né? Isso é uma coisa natural, a gente precisa disso. E quando você não está recebendo a expectativa, ou seja, aquilo que a outra pessoa está querendo, a gente reina, né?
Reina a Sim. criança, reina o jovem, reina o adulto, reina o velho também. A gente entra naquela situação que tu fica reinando. Se tem dia que nem a gente se aguenta, o que o outro tem que nos aguentar? Então, entra numa situação cíclica, né? De reino, como eu digo, né? Todo mundo reina. E aí, Aí, ó, temos uma frase, já todo mundo reina. Pode todo mundo continuar. reina. E aí quando eu penso assim, né, que quando meu marido tá insuportável mesmo, que eu tenho vontade de esganar mesmo, que Deus me dá paciência, Sim. não me dá força, aí eu digo, bom, né, é onde eu penso, né, me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Então é uma prática que realmente eu acho que vale para criança, para jovem, para adulto, para marido, para qualquer relacionamento. Então, como eu trabalhei muitos anos com bastante gente e basicamente com mais homens do que com mulheres, né? Quando eu vi eles reinando também, eu falava, olha, nessa idade eu não posso mais te dar umas palmadas, então vem cá que eu vou te dar um abraço, e pronto. Boa. Então, eu acho que todo mundo reina, entendeu? E aí a gente tem que lembrar que quando o marido, quando você está reinando, né, tá precisando de alguém que te dê um abraço também para parar com aquele ciclo, entendeu? Aquela E é reinada. isso. Reinada. Não dá mais para dar palmada Fantástico. depois de adulto, né? Então agora assim, reinou, abraçou, E é isso aí. né? Fantástico. Vera, muito obrigado, tá, por essa contribuição. Foi assim, profunda e de uma sabedoria fantástica, assim. Obrigado mesmo. A Gisele quer falar agora, Gisele? Fala, Gisele. Na verdade, eu levantei a mão só para dizer que a hora que ela falou assim, nos meus 41 anos, achei que ela ia dizer de idade dela, falou de relacionamento com meu marido. Eu, meu Deus, como assim? E eu não sei como é que a Aline tem 15 anos. Começaram novos. Olha lá a felicidade dela. Mas é isso, gente. Quer falar mais? Pode falar, fica à vontade. Só do que a Vera finalizou ali, quando ela falou do abraço, eu pensei assim, dá um sossega-leão, né? Na verdade, uma chave de... Não. Um abraço mesmo. Tá bom. Até os leões precisam são carentes e precisam de abraço. Sim, sim. Né? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Como é que foi para vocês? Ficou um pouco mais claro? Ajudou? Como é que foi? Emerson, Eu vou entender. representante masculino. Foi muito bom esse bate-papo contigo, esses 2 dias. Foi bem bacana. Então, eu vou pedir para que vocês me ajudem, tá? Eu vou passar os links dos cursos, às vezes vocês não puderem participar, convidem alguém que vai ser importante. Quem está, às vezes, com crush aí já né, assim, olhando já, dá de presente o curso pro cara, ou pra menina, talvez não entenda bem no começo, mas depois você explica, né, qual que era a situação e fique bacana. Então, eu vou pedir essa ajuda para vocês, para que a gente divulgue um pouco mais. Como eu estava falando, não é só pela questão financeira, mas muito mais porque eu quero que esses relacionamentos, eles deem certo, tá? A minha vida melhorou muito quando as pessoas com que eu convivo têm bons relacionamentos. Porque às vezes daí quando eu tenho qualquer coisa que eu preciso de ajuda, qualquer pessoa que está em volta, eu sei que pode ser um bom conselheiro. Agora, quando eu estou cercado por pessoas que não têm um bom relacionamento, geralmente nem relacionamento tem. Porque, né, é natural que eu vá, como a Vera comentou, espelhar o meu ambiente. Então, se todo mundo tiver um bom relacionamento, ou pelo menos um relacionamento aceitável, né, a gente vai ter, com certeza, um mundo muito melhor, tá bom? Então, agradeço vocês pelo tempo, pela atenção, pela dedicação de também ter esperado, né, que tínhamos marcado para sexta-feira, mas por conta do motivo de saúde eu não pude participar, mas hoje eu já estou aqui, né, buscando entregar o meu melhor para vocês, tá bom? Então, pode falar, quem quer falar? Não, eu falei que foi ótimo, valeu, obrigada. Que bom. Então é isso, gente, obrigado para vocês, tá? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, 1 minutinho e fala, senão tchau. Aí, ó, ninguém fala mais nada. A Aline já tá ali com vinho, já tá na hora, né, Aline? Então, pessoal, brigadão, tá? Nos vemos e conversamos lá pelo grupo. Um abraço.